um tópico muito em alta, né? Como investir para 2023. A gente tem conversado com bastante gestores, assim, até de fora, e o pessoal tá perdido, porque esse cenário de que emergentes têm crescimento menor, inflação maior, já é um cenário conhecido para nós, né? Agora, esse mesmo cenário para Estados Unidos e Europa, a gente nunca teve esse mix ao mesmo tempo, né? Sim. Então é uma coisa nova para todo mundo e tá todo mundo meio tentando descobrir qual que é o portfólio ideal aí pra você navegar nesses mares que todo mundo acredita que vai ser turbulento. Minha mãe é professora, eu virei... É uma das minhas atividades, eu virei professor. Você acha que tem isso, assim, os pais acabam influenciando na escolha dos filhos? Totalmente, né? Totalmente. A minha mãe também trabalhava em corretora. Meus pais se conheceram porque ela trabalhava em custódio de uma corretora e lá se conheceram e, enfim, se apaixonaram. E o resto é história, né? Mas sem dúvida nenhuma tem muita influência, porque o meu pai é uma pessoa, assim, muito analítica e a vida dele é ações. Tá. A vida dele é o trabalho. Respira ações. Exatamente. Então, a maneira que ele encontrou de criar uma ponte entre nós, enfim, né, ter um hobby pai e filha, era sobre ações. Então, pra você ter uma noção, a gente, final de semana, quando ia viajar de carro, pra onde você quer ir, né? Ele meio que fingia que deixava eu escolher o lugar, mas ele já tinha um destino já programado. Mas não é porque ele queria só fazer o lazer com a gente. A gente ia pra cidade onde tinha a fábrica da empresa que ele estava investindo. Então, ele sempre tentava conciliar nossos momentos de lazer com o universo de ações. Então, sempre foi muito presente. Até tem foto no Instagram. A gente viajava, Bolsa de Lisboa. A gente tirava foto. Então, sempre foi um negócio assim. Acho que poucas famílias ali no início dos anos 2000 poderiam dizer que ações era um papo assim de café da manhã, de almoço, né? Um papo corriqueiro. Né? Então, eu cresci nesse meio. Né? Você foi... Aquilo era tudo natural pra você. Não, eu respirei isso, né? Foi um privilégio muito grande poder ter crescido numa casa com esse ambiente de educação financeira. Mas, assim, tudo foi feito de uma maneira muito, muito natural. Eu não me lembro de nenhum episódio que eu tenha sido forçada a ir numa viagem dessa ou forçada a ir numa reunião. Eu sempre me interessei pelo assunto e eu achava fascinante você chegar num lugar, né, você levantar a mão, poder perguntar, ter esse contato direto com as pessoas. Então, sai um pouco, né, desmistifica aquela coisa de que mercado financeiro, especialmente bolsa de valores, é aquele monte de letrinha, né, sopa de letrinha piscando e que se desvincula do mundo real, né? Perfeito. Muito ao contrário. Você sabe que quando eu dou curso de mercado financeiro, eu começo falando exatamente o que você falou. É um slide falando, olha, quem manda no jogo é o mundo real. A gente nunca pode esquecer disso daqui. É isso mesmo. Ativo financeiro é um direito sobre o mundo real. E quando você vai numa empresa é muito legal, né? Porque é tangível, né? É tangível, é como é que funciona, a complexidade. E, na verdade, o que está lá na tela é reflexo daquilo, ou deveria ser. Deveria ser. Mas o mix da expectativa, né? Não necessariamente o que está na tela é o mundo real. Mas é um mix tem um descolamento, do que esse mundo real vai ser, exatamente, né? Do que ele representa, ou vai representar, né? Meio que a gente também faz previsões pegando o agora, extrapolando para frente, né? É verdade. Mais ou menos assim, é verdade. Né? Nós economistas temos essa mania, né? De que todo ano a gente acha que vai achar qual que vai ser o câmbio, a taxa de juros, e a gente sempre erra, né? O que eu acho que é fascinante. E erraram este ano, hein, Luiz? Erraram, hein? Erraram feio. Por que você acha que erraram complicado. Tanto, hein? Tá muito difícil prever cenário, né? Cada vez mais tá difícil prever cenário, professor. Falaram PIB de meio, vai vir 3, inflação lá 9, vai ser 6, erraram feio. Pois né? E agora você vê aí um monte de gente, principalmente quando a gente quer monitorar, né, a tendência, o que tá acontecendo, e agora um tópico muito em alta, né? Como investir para 2023. Pô, eu não faço ideia, assim, a gente tem conversado com bastante gestores, assim, até de fora, e o pessoal tá perdido, porque esse cenário de que emergentes têm crescimento menor, inflação maior, já é um cenário conhecido para nós, né? Agora, esse mesmo cenário para Estados Unidos e Europa, a gente nunca teve esse mix ao mesmo tempo, né? Então é uma coisa nova para todo mundo e tá todo mundo meio tentando descobrir qual que é o portfólio ideal aí pra você navegar nesses mares que todo mundo acredita que vai ser turbulento, né? Por outro lado, para nós que somos colecionadores de ações, quanto mais pessimismo, teoricamente, melhores preços você encontra. E aí o desafio acaba sendo você
tentar, de alguma maneira, ter uma sensibilidade mais apurada de o quanto desse pessimismo já está no preço, né? Então, acho que muito menos de tentar ficar projetando câmbio, taxa de juros, é tentar ter essa sensibilidade de olhar um pouquinho mais para o micro, né? De novo, você e a fábrica ajuda muito. E focar em setores que têm uma certa perenidade, cujo ciclo de investimento, né? Cuja a atividade em si exija uma visão de muito mais longo prazo, que faz sobrepujar esse ciclo político, esse ciclo econômico. Então, por exemplo, Klabin. Eles estão focados agora, tem uma meta de, poxa, a gente precisa pensar em madeira para fornecer para as nossas fábricas até 2030. Então, quer dizer, assim, os caras estão olhando lá na frente, entende? E aí, obviamente, eu acho que é hora do investidor aí guardar a lupa e pegar o binóculo, né? Para quem tiver preparado aí, tiver estômago, eu acho que a gente já tem excelentes oportunidades na bolsa, né? Você faz uma análise mais bottom-up do que top-down? Com certeza. Você procura ali empresas com bons fundamentos e boas pagadoras de dividendos. Exatamente. Não é empresa de crescimento. Não. Dificilmente uma empresa dessa se encaixaria na estratégia que a gente tem hoje, né? Que é muito mais focada em empresas que geram renda. Então, é difícil você conciliar. Mas uma parte da carteira a gente destina para uma coisa que a gente chama de carteira de oportunidade, que são empresas que podem estar em situação de turnaround ou até de crescimento, mas que essencialmente são negócios que no futuro poderão ser bons pagadores de dividendo. Se essa tese não embutir essa premissa, são empresas que a gente acaba deixando de lado, né? E quando você acaba focando numa única estratégia, consolidada, enfim, e tem uma prioridade nisso, você precisa fazer as pazes de que muitas vezes você vai olhar para o lado, você vai ver boas oportunidades de preço. Isso é difícil, hein? Mas paciência, deixa passar, não faz parte da sua estratégia. Eu acho que isso é difícil. É muito difícil você abrir mão. Você fica o tempo inteiro balançado, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo você acaba atirando para todos os lados. Você nem diversifica, mas você pulveriza demais a sua carteira e aí você não consegue ver nem ganhos de valorização, nem ganhos com dividendos. Essa política dos dividendos é do teu pai também, não é? Ele começou, enfim, quando tudo era mato, literalmente, né? Então, imagina, o Ibovespa tem 54 anos, ele tem 53 de mercado, né? Nossa, então, fundou. Pois praticamente, literalmente viu de tudo, né? Então, na época que ele começou, era um negócio meio de maluco, segundo ele, né? Ele falava, bom, vou investir para dividendo e... Imagina, ninguém faz isso aqui. É meio que você tem que comprar na baixa e vender na alta. E de fato, era um mercado com bastante oportunidades, porque o mercado estava começando a fervilhar, e depois começaram os incentivos, né? Fundo 5 ou 7, enfim. Então, várias empresas que não eram para estar ali abriram capital. E aí, obviamente, sempre que tem demanda, vai ter o lado da oferta também que vai tentar suprir o mercado. E ele sempre muito conservador, muito por conta do background dele como auditor. Então, ele também contador, trabalhou com auditoria e o que chamava a atenção dele, ele auditava principalmente empresas de saneamento. Ele foi contratado da CESP também, uma época para assinar os balanços da CESP, né, como um controller, enfim. E ele disse que a chave dele virou o dia que ele assinou autorizou, né, uma proposta de dividendos da CESP. E ele olhou aquilo e ele falou, nossa, praticamente quem vai receber isso é o controlador, é o governo. E eles não estão fazendo nada, quem está aqui trabalhando sou eu, né? E olha para a equipe e tal, não tem ninguém no governo aqui, tudo delegado para um time de gestores competentes. E o único trabalho do cara é ter as ações, né? Obviamente comparecer que se a empresa precisar de capital, enfim, né? Fazer o trabalho do sócio capitalista. E ele veio e falou, por que eu não faço isso em ações, né? Ele já também estava na época trabalhando no pregão como operador, então ele tinha vários jobs ali, porque na época o pregão durava muito menos tempo do que dura hoje. Era loucura. Não, era uma loucura, né? Então você tinha ali as rodas. Uma micareta. né? Quando acabava as empresas, acabou o pregão. Então era um pregão muito mais curto, mas muito mais dinâmico, tinha muito mais giro, enfim, né? Segundo as palavras dele, era um mercado mais quente, mais vivo do que é hoje, né? Hoje é muito mais impessoal, né? A relação homem-máquina. Então ele falou, bom, eu vou replicar, eu não sou um gênio, mas eu vou fazer exatamente o que grandes controladores fazem, só que dentro dos meus poderes de aporte. Então eu vou ser um pequeno dono de um grande negócio.
Ao contrário do que a maioria prefere, que é ser um grande dono de um pequeno negócio. Porque aí as minhas chances de eu viver de dividendo aumentam. Lógico. Então, acho que foi uma grande sacada da época e querendo ou não, hoje olhando pra trás, fala, puta, o cara foi gênio mesmo, né? Foi visionário, conseguiu enxergar além do óbvio, né, que era feito na época, né? Por você.